Bom dia, nós estamos aqui em mais um domingo para estudar da Palavra de Deus na escola dominical e eu estou num lugar muito bonito, muito importante para a minha vida, para muitos da Igreja Amarelinha. Então quem sabe onde eu estou, escreve aí nos comentários, digita aí que lugar maravilhoso é esse e o quanto você já foi abençoado, né? Você que é membro da Amarelinha e outras pessoas também que já estiveram nesse lugar. Então estamos aqui próximos de Deus, estudando a Palavra de Deus nesse domingo e nós vamos estudar sobre a lição 10 da revista da Escola Dominical, que fala sobre a Igreja Primitiva, o mito da perfeição. O primeiro versículo que nós vamos ler é de 1 Coríntios 14, 40. Então abra sua Bíblia aí para que a gente possa estar lendo este versículo, que diz assim: todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Essa lição, ela fala sobre esse mito que a igreja primitiva, ela era perfeita. Como o assunto da nossa revista são os desigrejados, eles mantêm uma ideia muito romântica, né? Muito perfeita, muito linda, de que a igreja primitiva é que era a igreja perfeita, que era uma igreja mais livre, sem muita ordem, né? E que cada vez mais, com a interferência dos homens, a igreja não serve mais, né? A igreja foi ficando cada vez mais com essa interferência das mãos humanas e se afastando da igreja primitiva, e isso é mais um dos motivos que eles falam que se afastaram da igreja, né? Porque ela não é mais a igreja perfeita e verdadeira como era a igreja primitiva. E isso não é verdade. Os apóstolos já tiveram que chamar a atenção dessa igreja, né, dessas igrejas primitivas, para que elas não se desviassem da palavra. Nós temos vários textos que falam sobre isso. As igrejas do primeiro século, né, que seriam elas a igreja de Jerusalém, Corinto, Éfeso, Tessalônica, Colossos e muitas outras. Elas eram igrejas impactantes, sim. Eram igrejas evangelísticas, carismáticas, mas longe de serem igrejas perfeitas. Nós vemos na Bíblia os pontos positivos, muitos milagres, sinais e prodígios, cuidado com os pobres, experiências essas que nós também poderíamos citar na nossa igreja, se os nossos olhos não tivessem tão voltados apenas para os erros que existem na igreja atual. Nossos olhos precisam se voltar para as coisas boas. Quantas vezes nós já falamos que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? São as coisas boas que nós já vivemos na Igreja do Encantado, outras igrejas, né? Pessoas que estão nos assistindo hoje. E é isso, nós poderíamos citar muitos desses sinais e prodígios, coisas que aconteciam na igreja primitiva e que também acontecem nas nossas igrejas de hoje. Porém, a igreja primitiva, existe esse mito que elas eram perfeitas, mas infelizmente elas também tiveram experiências negativas que também são narradas na Bíblia. Nós podemos observar nos livros de Atos, um dos primeiros versículos que nós vamos citar aqui, que vocês podem depois ler em casa, né? Atos 5, de 1 a 11, traz a experiência, a história de Ananias e Safira, que mostra a prática de ganância na igreja. Outro exemplo que nós temos está em Atos 6, de 1 a 7. É o caso da disputa das viúvas hebreias e helenistas. Tantos casos também narrados em Atos de rivalidades pessoais. Nós temos desacordos ministeriais e conflitos teológicos que marcaram a vida de homens como Paulo, Barnabé, João Marcos e Pedro. Tudo isso está na nossa lição. Você pode depois ler cada uma dessas histórias, né? E tudo isso está narrado em Atos. Imoralidades que nós vemos na igreja de Corinto, heresia em Colossos e por aí vai, né? Tudo isso que está narrado na Bíblia, né, nos serviu de ensinamentos e mandamentos bíblicos. Então são experiências negativas vividas nessas igrejas primitivas, mas que serviram também de base para ensinamentos para nós, né? Nós somos privilegiados por vivermos na igreja de hoje com tantas experiências narradas na Bíblia, né? E temos hoje maneiras como fazer, como nos comportar para também passar por essas situações e sairmos vitoriosos na igreja.
Tudo isso, então, que aconteceu também na igreja primitiva, que é de negativo, nos serviu de ensinamentos. Então, nós podemos observar no livro de Atos, Coríntios, Hebreus, Colossenses e tantos outros no Novo Testamento que nos trazem essas experiências como ensinamentos e mandamentos, para que a gente não pratique mais, né, essas coisas. Nesse momento eu me lembro até daquela música: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Então, essa que tem que ser a nossa realidade, né? Olhar, sim, os erros que nós cometemos como igreja, mas não cometê-los mais. Toda organização humana terá falhas, né? E a igreja, também a sua igreja física, organização, ela terá falhas. Outra coisa é, com isso tudo, achar que a igreja primitiva não tinha um rito ou uma ordem, né? Não havia uma organização. Isso também é algo que os desigrejados estão enganados. Nós vemos na Bíblia um dia separado, a Santa Ceia, um rito de iniciação, além de hinos e cânticos, né, que eram citados, que era para o momento de culto. No Novo Testamento nós podemos ver Paulo orientando aos coríntios sobre a ordem no culto, a organização, como ele deveria ocorrer. Esse texto está em 1 Coríntios 14, de 26 ao 40, e você pode conferir mais tarde. Então, o que nós podemos aprender com a igreja primitiva? Já que ela também teve tantos erros, né? Nós temos alguma coisa para aprender com a igreja primitiva? Sim, nós temos. A beleza da igreja primitiva estava em perseverarem naquilo que era essencial. Havia, sim, os erros, mas havia o que era essencial para o aprendizado, né, daquele povo. Havia estrutura e liturgia, mas os elementos centrais eram a palavra de Deus, os irmãos e o Senhor. Esse era o foco da igreja primitiva e que deve ser o foco das igrejas atuais. Os elementos centrais serem a palavra, os irmãos e o Senhor. O culto pode ter a sua ordem, pode ter a sua organização, a sua liturgia, mas deve ser cheio de alegria e vitalidade, deixar o Espírito Santo de Deus falar e agir. Eu, particularmente, nessa lição, tiro mais um aprendizado, que nós devemos fitar os nossos olhos nos acertos e não ficarmos presos no que há de errado. Muitos desigrejados estão nessa situação porque fitam os seus olhos nos erros da igreja atual. O que nós podemos aprender com essa lição é que, por mais que a igreja primitiva tenha tanto a nos ensinar, né, tenha esse romantismo que cerca a igreja primitiva, no sentido de achá-la perfeita, é porque ela é evidenciada na palavra de Deus. As coisas boas são evidenciadas na palavra de Deus, que é a perseverança, que é o amor ao próximo, um ajudar ao outro, que havia uma certa liberdade. Meus irmãos, isso tudo pode ser vivido na igreja atual. Se nós fitarmos os nossos olhos para Cristo, em Cristo, fitarmos os nossos olhos nas coisas boas que a igreja tem a oferecer, que o Senhor Deus tem permitido, né, que a gente esteja vivenciando a comunhão, o ajudar um ao outro. Mas o que acontece hoje em dia? Onde os seus olhos estão fitos? Onde os seus olhos estão firmados? A gente tem a mania, e isso não só na igreja, na nossa vida, né, de olhar e de evidenciar muito mais o que acontece de ruim do que o que acontece de bom. Fitar os nossos olhos e ficarmos presos ao pecado, isso só nos deixa paralisados, assim nós não conseguimos avançar. E o nosso objetivo na Igreja de Deus é servir com os nossos dons e talentos e não ficar presos ao pecado, presos às vezes aos nossos próprios erros. Eu errei, eu não tenho mais vontade de estar no meio do povo, eu não tenho mais vontade de ter comunhão porque eu errei e vão me julgar. Ou erraram comigo, eu me decepcionei com a igreja, me decepcionei com os irmãos, com aquilo que falaram de mim. Essas coisas negativas nós não podemos evidenciar, porque tanto mais de bom existe numa igreja do que essas coisas que nós não devemos nos prender, ficarmos presos. Então, meu irmão, se você cometeu um erro, arrependa-se. Se erraram com você, perdoe. Sai do seu lugar de comodismo,
Sai desse seu lugar de quarentena, sai desse isolamento social, não propriamente dito, porque nós estamos vivendo num momento que é necessário se isolar, mas sai do seu isolamento no sentido de você não querer comunhão, porque mesmo em casa nós estamos vivendo momentos importantíssimos na Igreja do Encantado. Temos tido muitas reuniões, muitas ideias, nós estamos juntos. Então você saia do seu lugar de comodismo que Satanás colocou na sua mente, que você pode ficar em casa, deitado no seu sofá, deitado na sua cama e servir a Deus. Isso é engano. Saia do engano. Saia do seu lugar de comodismo e crítica à igreja e sirva ao Senhor no lugar que Ele te colocou, no lugar que Ele providenciou para que você fosse um servo. Sê tu uma bênção. Amém? Sejamos abençoados nesse dia na Igreja Amarelinha.